E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje com Êxodo. A gente já, nesse momento aqui de Êxodo 13, né? Deus já tinha mandado as pragas para o Egito. E sendo a última a morte dos primogênitos, né? Lá entre o povo, inclusive o filho de Faraó. E o povo já foi expulso. Então, Moisés já está começando a sua caminhada. O texto começa no capítulo 13. A gente vai começar pelo 13, a gente vai passar um pouquinho pelo 14, para a gente entender algumas coisas de que Deus faz na nossa vida. Partida dos israelitas. Quando Faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Assim fez o povo, ao dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Nesse momento que Deus está tirando o povo, Deus pensa: se eu andar aqui pelo caminho mais fácil, eles vão encontrar guerra. Uma guerra que Deus poderia dar a vitória para eles. Ele certamente daria, como deu em tantas outras que a gente vai ler daqui para frente no livro de Êxodos. Mas ele entendia que o povo não estava preparado ainda para aquilo ali. E falou: eles vão querer voltar para o que eles conheciam, que era ruim, mas era o ruim que eles conheciam. Era ruim ser escravo, mas era o ruim que eles conheciam. E ali, de uma certa forma, tinha uma zona de conforto. Então, disse o Senhor a Moisés. Agora a gente está no 14. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Bel-Zefã. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Nesse momento, Deus endurece o coração de Faraó e os seus conselheiros pensam: o que a gente fez? A gente deixou os nossos escravos ir embora. Vamos atrás deles e vamos persegui-los, com a intenção de trazer de volta ou matar. Talvez com a intenção de vingança. Eu acho que o texto não deixa isso muito claro. E aí o povo já está ali acampado perto do Mar Vermelho. Agora a gente vai para o versículo 10. Aproximando-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. A gente se vê em situações, eu não sei. Primeiro, Deus colocou eles num caminho que, em tese, seria mais complicado, chegar no Mar Vermelho, endureceu o coração de Faraó para colocá-los ali, e colocou eles numa situação onde atrás tinha um exército de Faraó e na frente tinha um mar. A gente sempre vai para esse lugar de querer voltar para o Egito, e o povo quis voltar para o Egito. E o curioso é que Deus colocou o povo numa posição onde voltar para o Egito já não era mais uma opção. A primeira seria, a segunda já não seria. Eu não sei se o que acontece conosco em muitas situações ruins, ou que acontece na sua vida em muitas situações ruins, Deus guiou dessa forma. Eu acho que não. Até porque acho que 100% das situações complicadas que a gente se encontra e que a gente se coloca, a gente se coloca. Mas eu acho que Deus permite que a gente vá para lá. E com que objetivo Deus vai permitindo que a gente vá se colocando ali? Para o que está escrito aqui no versículo 4. Todavia eu serei glorificado por meio da terra de Faraó. Nesse momento de dificuldade, onde voltar para o Egito e ser escravo, que era uma situação ruim, mas era uma situação que eles conheciam, que a gente conhece, quantas vezes a gente está em situações ruins, de dor, mas é uma situação que a gente já conhece, a gente vai criando uma zona de conforto ali. E a gente prefere ficar nesse Egito ao invés de sair dele, de enfrentar novas batalhas. Deus colocou e deixou eles ficarem numa situação onde voltar para aquela situação ruim não era mais possível. E com o objetivo de ser glorificado. Como ele seria glorificado nessa situação difícil?
Não tenham medo, fiquem firmes. E aí Deus responde, Moisés fala com o povo aqui no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: tá chorando por quê? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar. E aí o resto da história todo mundo conhece. O mar se abriu, o povo passou. E aí Deus antes fala com Moisés: por que você está aí clamando, reclamando? Qual é o teu motivo? Levanta. Eu sou Deus que te tirou de lá. Já não te dei sinais suficientes que eu sou Deus? Só obedece. Então, o que são as lições que eu tiro daqui? A gente se encontra em situações ruins e acredito sinceramente que essas situações são colocadas na nossa frente para que Deus seja glorificado. Como? Confiando em Deus, confiando que Ele vai fazer você passar pela dificuldade. Voltar para uma situação de conforto que é ruim nunca vai ser bom. Sempre vai ser bom seguir adiante, porque assim Deus quer que você faça. Siga sempre adiante. Às vezes, a direção de Deus vai parecer meio confuso para você, mas obedecer é sempre o melhor caminho. Permita que Deus haja e que te ajude a atravessar as dificuldades que você tem. A grande moral dessa história é que Deus provou, e Deus está provando para o povo de Israel naquela época, e prova até hoje, e segue provando até hoje, que a dependência de Deus e a dependência e a obediência ao Senhor sempre é o melhor caminho. Voltar para uma situação ruim nunca é. Não queira voltar para o Egito. Queira atravessar o Mar Vermelho. Queira passar para o outro lado. Eu não sei se Deus vai abrir o mar ou se vai te fazer passar por cima. Eu nem tenho conhecimento de Deus a esse ponto. Mas que Deus vai te ajudar a achar um caminho. Ele vai. Só obedece. Levanta e vai. Um dia abençoado para você.